Renato, por favor, nos fale mais sobre essa diferença entre a interpretação estabelecida pela ciência clássica e a transdisciplinaridade. Nós estamos batendo bastante na questão da transdisciplinaridade. Eu gostaria de dizer, de trazer para a discussão o que diz Santaella, Lúcia Santaella. O que é semiótica no livro? Espera aí. O que tem que ver isso? O tema é o seguinte: a transição da nossa forma de pensar, ela foi lógica objetiva. E hoje ela está sendo simplesmente formada epistemologicamente. É uma forma de pensar cientificamente. Eu gostaria de trazer o que diz Santaella. Cumpre enfatizarmos nesse ponto. Enquanto para Peirce a fenomenologia exige de nós a capacidade de observarmos, de abrirmos os olhos para os fenômenos, a lógica exige a observação abstrativa. Então, são duas coisas. Na fenomenologia, tu tem que olhar para a realidade e estabelecer o contexto e o ecotexto desta realidade. Enquanto que na teoria clássica, eu faço abstração. E aí eu examino qualquer situação, estabeleço alguns pontos, e o resto dos pontos que eu não levo em conta, simplesmente são tidos como inexistentes. Continua Santaella, ou seja, lá a sondagem do concreto, aqui o escrutínio do concreto abstraído no homem pelo signo. Então, essa abstração é feita por via da observação de alguns elementos e esse núcleo assim abstraído recebe um nome. Os modos de pensamento de um Deus que deveria possuir uma onisciência intuitiva, superando a razão, são postos fora de questão. Mas a pergunta é o seguinte: será que esta razão abstrativa não está se fundamentando nos mesmos núcleos adotados lá em Santo Agostinho? Isso nós vamos ver daqui um pouco. Vamos ver o que nos fala Lonergan sobre esse tema. Assim, o pensar prescinde do existir. Então, a abstração já estaria fora. Tem que haver um fenômeno, como disse Peirce. Mas se o pensar prescinde do existir, não prescindirá do ser? Quer dizer, se eu não levo em conta o ser, sobre o que eu estou pensando? Estou negando isso. Se prescinde do ser, não será tudo um pensar acerca do nada? Será que no momento que eu faço uma abstração e não considero a realidade, eu não estou pensando sobre o nada? E isso seria um argumento forte para dizer que o Supremo Tribunal Federal, quando julga as questões de direito tributário, analisa os pressupostos de incidência postos na Constituição de uma forma concreta, de uma forma abstraída. E no momento que ele abstrai, ele está adotando um nada para tributar. É isso que se deduz dessa situação de alguém que hoje é um dos grandes pensadores do mundo, que é Lonergan. Então, se eu pensar num centauro, a dificuldade desse argumento é que o pensar prescinde igualmente da não existência. Se eu pensar num centauro ou prescindo do fato dele não existirem. Portanto, se prescinde do existir, é prescindir do ser. Prescindir da não existência é prescindir do não ser. E se prescindir do ser prova que estou a pensar no nada, então prescindir do não ser prova que estou pensando em algo.
Mas o fato de eu pensar, vamos dizer, naquela situação de que é um centauro, eu posso estar pensando num centauro, mas ele existe? Eu posso simplesmente caracterizar, fazer um desenho e estabelecer tudo como que ele é. Mas se ele não existir, eu não estou falando nada? Então, mas essa questão, o que tem que ver com o direito tributário? Será que a tributação que foi feita pelo PIS e COFINS incidindo sobre o ICM devido nas operações de compra e venda, constitucionalmente não era um nada, porque eles não estavam inseridos no pressuposto constitucional de incidência? Na medida em que eu não considero uma despesa para efeito de imposto de renda e tributo o valor correspondente à despesa, eu não estou tributando um nada constitucionalmente previstos para efeito do contexto da tributação constitucional? Então, essa questão tem a ver muito conosco. O que nós podemos buscar é a realidade. Aquilo que não está na realidade contida no pressuposto constitucional de incidência não pode ser tributado. Porque não pertence àquele núcleo. É essa a questão. Vamos adiante. Não há mais um universo homogêneo e uniforme dos objetos vestidos de preto. Há diversificação interna e externa. Não há mais objeto, substância, há o sistema organizado. Então, não há mais um fator, um elemento abstraído. Há uma unidade simples, não há mais uma unidade simples, há uma unidade complexa. A unidade simples é cartesiana. Eu pego um todo, simplifico, parto em pedacinhos e adoto esses pedacinhos para efeito do meu pensamento. O objeto fechado se substitui ao sistema, ao mesmo tempo aberto e fechado. Por que aberto e fechado? Eu tenho um determinado sistema que é fechado nos seus axiomas, nas suas relações principiológicas, mas todas as unidades que compõem esse elemento genérico, eles são diferentes porque absorvem situações diferentes em seus contextos. Então, ali onde ele estava fechado, ele se abre ao ambiente e ao tempo e à evolução do observador. Voltamos aos pré-socráticos. Não consegue-se entrar num rio e sair dele imediatamente. O rio se modificou. Então, estas modificações constituem um sistema aberto em que se deve buscar, para efeito de compreensão epistemológica, que o mundo muda todo instante, o que agora já não é mais. E que há um processo de formação. Eu não posso recortar um processo de formação e ter aquele núcleo único como elemento fundamentador numa incidência tributária. Se eu vou tributar a mercadoria, eu tenho que ter procedimentalmente, dentro de um processo, de um fluxo econômico, a mercadoria. Não, é que alguma coisa que pertence a um ser particular. É mercadoria comprada para revender? Não, então não é mercadoria. Então, esses processos, eles fazem parte da realidade. E que a nossa forma kantiana, kelsiana de examinar, não permite que a gente examine. Ali onde estava o vazio, ele se fecha organizacionalmente. Fechado, ele mantém a sua autonomia. Aberto, ele oferece suas possibilidades de se comunicar e se transformar. Ele é aberto porque está dentro de um todo. E esse todo é contextual e muitas vezes é ecocontextual. Mas o que tu quer ver? Mas eu estou falando de uma incidência de ICM. Tudo bem.
Mas essa incidência de ICM está permitida pela Constituição? Ela está admitida quanto à proteção dos direitos individuais e garantias do contribuinte? Ela não está excedendo a tributação permitida pela capacidade contributiva? Essas são as aberturas que devem ser vistas, porque não é só um núcleo de uma ocorrência do fato econômico. É toda a Constituição que se aplica no momento de cada incidência tributária. Bom, nesse ponto, então, o que a gente precisa é efetivamente colapsar toda a nossa forma de pensar, toda a nossa teoria jurídica aplicada hoje pelos tribunais e lecionada pelas faculdades, a partir da teoria cartesiana, kantiana, kelsiana, e lá a teoria da lógica, dos quadrados lógicos moldados por cada qual. Assim, o controle epistemológico baseado na lógica confirma a ciência clássica nas suas verdades. Isto é, no paradigma mestre se autoconfirma através da lógica e da epistemologia. O estágio supremo da concepção clássica da ciência foi alcançado pelo positivismo lógico, que acredita basear-se em duas rochas absolutas, a lógica e a realidade empírica, certo de que elas coincidem absolutamente e de que a indução permite estabelecer uma lei segura a partir dos dados empíricos. Assim, o paradigma da ciência clássica controla, e ainda controla grande parte, não apenas a teoria clássica, mas também a lógica, a epistemologia e a visão do mundo. Todos os princípios componentes da ciência clássica alimentam e fortalecem uma visão do mundo de ordem, de unidade, de simplicidade, constituindo uma verdadeira realidade escondida atrás das aparências da confusão, pluralidade e complexidade. Quem é que nos diz isso? Edgar Morin. Ora, esse vazio, essa visão mecanicista, materialista, determinista, satisfaz de fato aspirações religiosas. A necessidade de certeza, a vontade de inscrever no próprio mundo a perfeição e a harmonia perdidas pela expulsão de Deus. Eu volto a essa questão. Nós estamos buscando uma ordem absoluta, uma unidade absoluta, a simplicidade e que está escondida na realidade. Onde é que conseguimos e onde é que encontramos esses fundamentos? Esses fundamentos estão em Santo Agostinho e que hoje fundamentam a questão do positivismo lógico. Então, se alguém dizer, porque o positivismo lógico, um momentinho, esse positivismo lógico se fundamenta, tem um núcleo desenhado nessas situações. Ela simplesmente busca uma unidade, uma simplicidade e uma ordem e uma unidade. E esta ordem e unidade, segundo Santo Agostinho, é gerado por Deus. É o Verbo divino, que está presente, subjacente, como última fundamentação do nosso positivismo lógico. E aí a minha pergunta, vamos continuar perdendo tempo explicando como é que se articula o positivismo lógico quando ele está superado há muito tempo? Será que as universidades, quando pagam professores para lecionar essa matéria, o positivismo lógico, o kantiano, o kelsiano, não estão gastando dinheiro à toa? Não, não estão. Mas então, a serviço de quem está a universidade? A universidade está a serviço do poder da linguagem como forma de controlar. No momento em que se estabelecer a transdisciplinaridade, que é olhar o todo e considerar o todo e suas partes inseridas nesse todo,
esta forma de controle social vai cair. E aí eu pergunto, volta ao tema. Hoje, no ensino básico, está se ensinando a transdisciplinaridade. A grande parte daquelas disciplinas que nós estudamos não existe mais. Elas estão intercambiadas. É uma inter-relação. Uma está contida na outra. Nós estamos lecionando isso para as nossas crianças e para os nossos jovens. E quando eles entram na faculdade, essencialmente na faculdade de Direito, eles vão ter que voltar a uma outra epistemologia, já superada há mais de 200 anos, e vão ter que analisar. Ah, não, aqui nós temos um recorte metodológico. Kant, Tugner, não sei quem mais. E se estuda esse autor isoladamente. Pô, mas ele é fruto de toda uma evolução lógica, de toda uma evolução cultural que está superada. E está superada segundo os melhores autores que estão lecionando no mundo, nas universidades que efetivamente buscam a evolução científica, estabelecendo metodologias. Onde a metodologia existente no direito tributário inovado, essencialmente quando se busca a interpretação. E por via da interpretação se define quem deve pagar tributo e quem não deve.